Boa tarde, queridos amigos do coração. Muita gratidão pela presença de todos vocês nessa reunião de almas que buscam a luz divina, que buscam o amor do Cristo, Jesus que nos ensinou. Estamos muito felizes com essa união de grupos e, particularmente hoje, nós temos uma casa, um grupo, o Spirit Society of Chicago, conosco, cuja dirigente é a Daniela Oliveira, a quem agradecemos imensamente a participação. Muito obrigado, muito obrigado. Lembramos a todos, então, para colocarmos a água para fluidificar, aquele remédio semanal que todos nós usamos, que nos faz tanto bem ao nosso espírito, ao nosso corpo físico. Vamos nos preparar, então, serenando as nossas mentes, os nossos corações, nesses momentos especiais, para fazermos a oração, pedindo autorização à espiritualidade superior para iniciarmos o trabalho da noite. Deus infinito amor, misericórdia e justiça, mais uma vez agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui unidos de alma e coração para os trabalhos desta noite. Rogamos as suas bênçãos para esses momentos de aprendizado, amor e paz. Que os espíritos benfeitores, com a sua permissão, Senhor, nos envolvam em seus eflúvios benfazejos, para que nós sejamos orientados, nos fortalecendo, e nos dando a força para continuarmos, seguirmos essa estrada a que nós nos propomos a seguir e que somos sempre convidados, todos nós, carinhosamente pela espiritualidade superior por Deus. Agradecemos a Francisco de Assis, nosso mentor de nossa casa, que juntamente com a sua equipe de abnegados, queridos irmãos, estão conosco nesses momentos de muito aprendizado e muita luz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos muito felizes por receber a nossa querida Jussara Korngold, que é de Nova York, que veio nos presentear essa palestra cujo tema é de grande importância para nós todos. Eu queria agradecer imensamente de coração a Jussara pela sua presença conosco hoje. Jussara, a palavra é sua, fique à vontade, querida. Muito obrigada, Pedro. Olá, amigos que nos acompanham nesse momento, de todas essas casas espíritas, da querida Daniela Oliveira, que é a minha querida amiga, de todos vocês. E, assim, né, nós sempre ficamos extremamente emocionados quando nos referimos a alguns espíritos em particular, e sem dúvida alguma menção a Francisco de Assis, né, e falar na casa que leva seu nome é sempre motivo de muita alegria, e nos sentimos assim extremamente, nos colocamos humildemente para realizar esse trabalho também em nome da grandeza desse espírito que nós sabemos que acompanha tanto o nosso movimento espírita, né? E hoje, então, esse tema que me foi pedido para desenvolver com vocês hoje, prevenindo conexões espirituais negativas, é um tema de muita importância, né? Porque, principalmente para o momento, é interessante porque eu desenvolvi essa palestra já faz alguns anos, né? E muitas vezes até pensando agora, hoje cedo, eu estava refletindo, a gente sempre se prepara, né, para falar com os amigos da melhor forma possível, né? E sempre lembrando que o Espiritismo, né, faz parte das verdades eternas do Cristo e que está sempre assim tão atual e nos fala em relação às necessidades que nós temos, né? As necessidades que nós temos hoje, toda a vivência que estamos passando, essa vivência que ora
nos constrange a uma retomada de posicionamento em relação a nós mesmos, né? Então, falar sobre este momento onde estamos sendo convidados a nos internalizar, aonde estamos enfrentando uma série de dificuldades pela adaptação de uma nova maneira de viver, já que a que nós estávamos vivendo no momento não nos está sendo permitida, ou não está sendo permitida ainda em muitos países, né? Então, tudo isso pode nos levar a grandes desequilíbrios, né, mentais, espirituais, se nós não tivermos um pouco mais de cuidado conosco mesmo, né? Então, hoje, essa palestra, ela acaba sendo extremamente atual nesse sentido, porque estamos falando sobre exatamente esse posicionamento, né, de prevenir essas conexões que nós podemos fazer com espíritos de maneira negativa devido aos nossos estados mentais, às nossas angústias, às nossas ansiedades, que podem ser, sem dúvida alguma, provocadas, inclusive, pela situação atual em que vivemos no planeta. Então, eu vou pedir para vocês já poderem, por favor, colocar assim o nosso primeiro slide. E daí eu já vou continuando, né? Então, aí está, prevenindo conexões espirituais negativas. Vamos lá começar, então, a nossa apresentação. A questão principal que nós temos que estar refletindo hoje, nesse momento que nós estaremos assim desenvolvendo esse estudo, é justamente tomar verdadeiramente a importância do que significa o nosso pensamento e como o nosso pensamento é aquele que influi naquilo que nós vamos ser, naquilo que nós vamos realizar, naquilo que nós vamos atrair e naquilo que finalmente nós vamos criar. Então, nós vemos que é uma frase de Buda, mas que representa muito também o conceito que nós temos dentro do Espiritismo de realmente nos preocuparmos mais em relação aos nossos pensamentos. E para nós começarmos a falar sobre a questão de prevenindo as influências espirituais, talvez nem todos que estejam nos acompanhando entendam dentro do pensamento espírita, que nós sabemos que é no momento em que nós deixamos esta vida, passamos a uma vida de espírito, nós como espíritos vamos continuar sendo exatamente o que somos, não existe uma graduação, um certificado e imediatamente após a nossa morte, a morte do corpo físico, por assim dizer, já que o espírito não morre, que nós vamos estar, assim, recebendo o diploma de certificando que agora nós conhecemos tudo. Não, nós vamos conhecer aquilo que conhecemos, nós vamos tomar consciência daquilo que está ao nosso alcance e vamos continuar a nos portar de maneira similar àquela que quando estávamos na Terra. Obviamente, para aqueles espíritos que se preocupam mais com o seu crescimento espiritual e tendo, neste momento, uma perspectiva diferente já de volta ao plano espiritual, tudo isso pode mudar, mas não necessariamente para todos. E é nesse sentido, esses espíritos que ainda estão muito apegados aos seus ódios, seus rancores, à vida terrena, aquilo que os prendia aqui, é que de uma certa maneira, dependendo de como nós estamos trabalhando o nosso campo mental, nós vamos atraí-los ou não, a ponto de podermos, inclusive, sermos verdadeiramente dominados por ele, o que nós, de uma certa forma, poderíamos até chamar de uma possessão, assim, que existe essa dependência entre esses dois seres, né? Entendendo que, obviamente, os espíritos que vão estar realizando esse tipo de associação conosco são espíritos ainda infelizes, né, inferiores em relação ao seu entendimento do que eles representam na matéria, do que eles realmente são, do seu destino de espírito imortais, filhos de Deus. E enquanto eles se demoram nessas faixas da infelicidade, como nós dissemos, né, da
da revolta, do desejo de vingança, eles acabam se conectando conosco pelo sentimento de culpa, porque nós, no momento em que agimos errado, seja nessa encarnação, seja em outras, nós trazemos em nosso espírito aquele sentimento de culpa, e essa culpa acaba sendo como um magnético, cria um campo magnético e acaba atraindo justamente esses espíritos até nós, né? Esse processo de obsessão, né, da presença de um espírito assim nos influindo, é um processo longo, não é um processo que acontece do dia para a noite, né? Mas pode causar grandes problemas físicos e emocionais para nós. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu tenho sentido que estou sofrendo uma atuação espiritual negativa. Como posso fazer para me desvencilhar dessa atuação espiritual, né? Então, isso depende muito mais do encarnado do que do desencarnado, porque nós temos que cortar, assim, por assim dizer, a ligação que nos une através do bem agir, através do bem pensar. Por isso que nós estamos enfatizando, e vamos estar mais falando sobre isso ainda, a respeito desse nosso campo mental. E prestar atenção em nós mesmos. Por exemplo, nós falamos agora, né? Agora que nós estamos vivendo esses processos de dificuldade, de adaptação a um novo estilo de vida, de dificuldade, de aceitação mesmo, né? Obviamente dos problemas que isso tem nos ocasionado, seja nos relacionamentos pessoais, seja na vida profissional. Se nós nos deixarmos levar pelo desespero, por emoções desequilibradas, nós vamos estar muito mais sujeitos a estas atuações, né? Então, como nós dissemos, esse processo ele não se instala de um dia para o outro, ele é gradual, e ele vai variando o seu nível de intensidade, e então é muito importante, por isso que nós vemos sempre o espírito Joana de Ângeles nos advertir, e mesmo na obra da codificação, quando vemos lá na pergunta que nós todos já sabemos de cor, 919A, né, sobre o conhece-te a ti mesmo, a mensagem de Santo Agostinho, e a incrível colocação que Kardec faz após essa mensagem de Santo Agostinho, quando ele nos convida a sermos honestos conosco mesmo, né? Que quando nós formos analisar o nosso dia, os nossos comportamentos, a maneira como Santo Agostinho nos recomenda, que as nossas respostas sejam sim ou não. Então, você foi bom hoje? A resposta só pode ser sim ou não. Não dá para a gente falar, olha, eu até tentei, até o meio-dia do meu dia, tudo estava indo tão bem, mas depois, sabe aquele filho que sempre me dá trabalho? Pois é, aprontou outra. Então, não é essa que é a resposta que Kardec quer. Ele quer que nós sejamos honestos conosco mesmo, né? Então, se nós passarmos a fazer essa análise de nós, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, inclusive identificando pensamentos que nós vamos ver imediatamente que não nos pertencem. Às vezes chega assim como se fosse uma onda mental, né, de um pessimismo, de uma angústia, de um pensamento assim contrário àquilo que nós gostaríamos de ter, de rivalidade em relação a outras pessoas. Todos esses são sinais de que eventualmente nós estamos assim começando a sofrer um processo de influenciação que pode passar a vir a ser um processo de obsessão, no caso, que começando pelo simples, depois subjugação, fascinação. Então, o que acontece? O obsessor, né, aquele que é o desencarnado, vai encontrar a vítima, vai analisar as nossas predisposições, as defesas que nós negligenciamos, e aí começa essa ação
persistente, né? Porque é assim que nós definimos um processo obsessivo, ação persistente. O obsessor estabelece, então, essa conexão mental conosco. Gente, não se preocupa que eu vou falar como é que a gente previne, tá? Obviamente, nós estamos aqui primeiro estabelecendo as bases para entendermos como o processo acontece, porque quanto mais entendimento, mais conhecimento nós tivermos sobre esse processo, mais facilmente nós vamos poder prevenir, porque depois que já está instalado, o eliminar acaba sendo muito mais difícil, muito mais problemático do que o prevenir. Isso acontece com as doenças do corpo, porque não aconteceria com as doenças da alma, que nós chamamos também o processo obsessivo, né? Então, esse obsessor começa a enviar aqueles pensamentos de ideia fixa, né? E nós começamos a assimilar, a ser dominado. Então, de repente, chega um pensamento de hostilidade em relação a uma pessoa. Ah, mas aquela pessoa hoje, lá no trabalho, olhou para mim de um jeito diferente. Aí, seja um inimigo nosso, seja um inimigo dessa própria pessoa do lado espiritual, querendo que nós já começamos assim a desenvolver em nós aquela animosidade, energias negativas, a ponto até de chegar, quem sabe, a prejudicar essa pessoa devido a essa hostilidade que surgiu eventualmente do nada, de um completo mal entendido, de um pensamento sugerido, né? Então nós começamos assim, aí começamos a falar já com outro colega, mas você viu como essa pessoa hoje está esquisita? Não sei, parece que está alguma coisa errada, está tratando a gente mal, e aí já começa aquela coisa de um passa para o outro e passa para o outro. E nós vamos entrando também num processo, eventualmente, até dentro servindo como presas dessas entidades felizes, né, num processo hipnótico, de até começamos a visualizar já, ai, mas eu acho que aquela pessoa entrou lá para falar com o chefe, é para falar mal de mim, entendeu? E ter todos esses tipos de respostas, né, que estão sendo, na realidade, sugeridas. E uma das coisas que nós vamos ver também naquela pessoa que está sofrendo um processo de obsessão, é que ela pode se sentir bastante sonolenta devido a essa constante hipnose, né, que está sendo submetida. No início, obviamente, vem uma ideia insinuante, como nós falamos, né? Essa ideia de que a pessoa está diferente comigo hoje. A cada vez, esses processos vão se agravando e vão se estabelecendo, e dependendo daquilo que nos está sendo sugerido, como, deve ser, ela não deve estar me tratando mal, porque eu não sou uma pessoa boa, porque eu não sirvo para nada mesmo, porque isso, porque aquilo, todas aquelas coisas que nós temos, às vezes que nós trazemos, né, que, assim, de uma baixa autoestima, né, e isso que leva, inclusive, aos processos de autodestruição, um processo de suicídio, inclusive. Então, tudo isso começa de uma maneira assim muito sutil, não vem aqui, né? Assim como os espíritos superiores, quando nós falamos, né? Como nós gostaríamos que eles viessem, fizessem milagres, se mostrassem visivelmente, os espíritos inferiores que querem nos explicar, nos prejudicar, eles vêm se estabelecendo de uma maneira ainda mais sinuosa, mais ainda de uma forma que nós não vamos até conseguir perceber tão claramente, né? Vejam só essa figurinha aqui que o nosso querido Richard Simonetti que colocou em um dos seus livros, né? Então tá lá a esposa, vamos lá, coitadinho, o obsessor aí, é lógico que ele tem um tridente de diabinho, mas nós sabemos que não é assim, né, gente? E ele começa a sugerir no pensamento da esposa que o marido está traindo ela. Imagina como é que essa esposa vai levantar no dia seguinte, né? E isso tudo, como eles falam, quanto mais a gente tiver a mente ociosa, indisciplinada, violenta ou rebelde, mais ainda esses espíritos vão encontrar assim, um campo em nós para essa atuação, porque nós não
treinamos a nossa mente para dominar a vontade, e aí acabamos recebendo essa ideia perturbadora, permitindo com que ela, além de tudo, ela seja aceita por nós, alimentada, e isso vai acabar provocando, obviamente, situações de grande infelicidade para nós. Então, por isso que eu gosto muito desse exemplo, dessa ilustração que nós temos aqui, porque nos mostra, né, como de repente nós começamos a criar no nosso campo mental. Então agora vocês entendem como lá, né, já Buda já falava, presta atenção, porque naquilo que você cria, que você pensa, aquilo você se torna, aquilo você sente, aquilo você cria, naquilo você realmente acaba se transformando, porque está em nós esse domínio. É interessante porque ultimamente eu cheguei a ouvir, né, algumas pessoas, então eu estudo muito a respeito desses processos de mediunidade, no caso de obsessão, que inclusive nós chamamos de mediunidade patológica, né, que também faz parte, então, de estudar os processos de mediunidade. Então chegou para mim uma interpretação de que agora os obsessores estão meio por aí a solto, porque como a maioria dos bares, dos lugares, assim, vamos dizer, né, de antros mais que espíritos de origem mais inferior gostavam de frequentar, que agora está tudo fechado, né? Mas, gente, o bar não tem nada a ver com isso, porque as pessoas que querem se dar ao abuso da bebida, ao abuso do sexo, ao abuso de outras práticas que determinados locais podem estar atraindo ainda mais esses espíritos, elas não vão deixar de fazer isso nas próprias casas, se elas têm esse campo mental. Então, não é que esses obsessores que antes tomavam alguma coisa no bar da esquina estão desempregados, por assim dizer. Ele deixa de ir para o bar da esquina e vai para o bar da casa dessas pessoas, né? Então, por quê? Porque eles foram lá, vamos ver se nessa casa tem. Não, porque eles são atraídos pelas nossos próprios hábitos, pelas nossas inclinações, por aquilo que nós estamos fazendo. Então, não é um local físico que está predisposto a isso, senão a presença de pessoas que se predispõem àqueles hábitos que podem ser mais causar mais distúrbios, né, de origem emocional, de origem espiritual, e que acabam atraindo esse tipo de espíritos, né? Por isso que o espírito André Luiz nos fala, é fundamental aprender a proteger nossos próprios pensamentos, porque nós pensamos e, consequentemente, materializamos o objeto idealizado. Então, lembre-se, né, que o nosso pensamento, como nós entendemos, ele tem cor, ele tem forma, ele tem cheiro, né? Nós podemos, não do campo de vista físico, entendermos e vermos isso, mas do campo de vista espiritual, nós somos um livro aberto. As pessoas podem, sem dúvida, os espíritos podem, sem dúvida alguma, pelo nosso campo mental, saber das nossas predisposições, né, das nossas inclinações. Então, por isso é que é fundamental nós aprendermos a limpar nossa mente, exercitar os nossos pensamentos no bem. É interessante que tem uma apresentação que eu falo sobre a mediunidade, né, e quando nos fala sobre como nós devemos nos preparar, como nos preparar melhor, assim, para a prática da mediunidade. E um dos itens que fala lá de uma mensagem, inclusive, de Chico Xavier, é que nós devemos aprender a ser bom, a sermos bons, né? E eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu falei, puxa, mas o que é isso, aprender a ser bom? Como assim? Nós já não sabemos o que é ser bom? Ser bom é uma coisa, mas pelo menos saber o que é ser, a gente já pode saber, né? E aí, refletindo, né, eu cheguei realmente a essa conclusão de que esse exercício ainda não é automático em nós a prática do bem. Tanto é que nós vemos, se a gente está andando na rua, alguém esbarra, a primeira reação é, de repente, da maioria das pessoas, se você já não reage assim, que felicidade, né?
Mas a primeira reação, normalmente, é aquela, poxa, a pessoa não viu que eu estava aqui? Não sabe, não olha onde está andando? É já uma reação de agressividade, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas reações espontâneas. Por isso que o grande Honório Abreu, né, que foi um dos mestres, inclusive do nosso querido Haroldo Dutra Dia, de tantos outros, nos fala o seguinte, né, que nós temos que nos preocupar mais, prestarmos mais atenção nas nossas reações do que nas nossas ações, porque as nossas reações, aquelas que são espontâneas, realmente vão nos mostrar quem é que nós somos. As ações, eu posso ter um tempo para pensar, eu posso tentar estabelecer de uma forma diferente, estabelecer estratégias, analisar, bom, isso acho que não vai ser bom, isso acho que não vai ser bem aceito, mas a reação mostra realmente aquilo que nós somos, né? Então, por isso que no trabalho de desobsessão, então, dessa desconexão, né, dessas ligações espirituais negativas, sem nós reajustarmos as nossas emoções, né, nós não iremos conseguir realizar esse trabalho. Então, reajuste de emoção e de ideia, um processo de reeducação da alma que começa a nível mental. Então, é cansativo, né, gente? É difícil, não é? Porque realmente, como nós dissemos, ainda não é parte da nossa natureza. É por isso que, nesse sentido, o espiritismo, ele nos traz, assim, tantos benefícios, porque apesar de, como nós falamos, ele traz, assim, né, amplia o nosso entendimento das verdades, das palavras de vida eterna do Cristo, mas nos convida também, além de tudo, nós não estamos aqui para nos graduarmos em relação a conhecimentos espíritas, né, para fazermos estudos onde vamos ser avaliados, vamos receber nota. Não, nós estamos aqui para aprendermos esses conceitos que já nos vêm de tantos e tantos, né, anos, milênios mesmo, e que foram mais abertamente assim explicados, explorados pela visão da doutrina espírita, com a supervisão do espírito de verdade, com as comunicações, né, dos espíritos, para que nós possamos trazer todos esses conhecimentos para o nosso dia a dia. É por isso que quando me perguntam, Jussara, não sei, na sua opinião, o espiritismo, ele é ciência, ele é filosofia ou ele é religião? Eu falo, olha, para mim o espiritismo é uma filosofia de vida, porque através de todos esses conceitos que eu aprendo do espiritismo, que eu tenho procurado trazer para a minha vida, para a minha vivência, para o meu desenvolvimento, esses conceitos. Não estamos prontos, não estamos perfeitos, mas é só dessa maneira que nós realmente podemos trazer e entender esses conceitos tão importantes para nós, para estar presente em nossas vidas. Então, vamos começar a analisar agora essa mensagem, onde o Espírito André Luiz nos fala do que nós precisamos realmente para evitar, prevenir essas ligações espirituais negativas. Então, ele começa dizendo que não podemos permitir que o ressentimento ou o azedume nos penetrem o coração. Então, então, você veja, esse é o primeiro ponto que o Espírito André Luiz coloca para nós. Tirarmos essas mágoas, procurarmos achar que as outras pessoas não têm o direito de errar em relação a nós mesmos, quando nós erramos tantas vezes em relação aos outros. Hoje eu tenho prestado muita atenção no meu comportamento, e sempre que eu tenho a oportunidade, como agora, de não julgar as pessoas tão rapidamente, de procurar entender os processos que cada um passa e as possibilidades que cada um de nós tem no seu reagir, nas suas emoções. Nós, como espíritas, sabendo o quão destruidor
é trazermos o ódio em nossos corações, a rivalidade, a hostilidade, não pelos outros, mas até por nós mesmos. Nós deveríamos colocar isso como sendo um dos principais pontos na nossa lista de transformação interior, de retirarmos de nós esses sentimentos que nos trazem para baixo, que nos deixam mais conectados com as faixas inferiores da vida, e nesse sentido, obviamente, essas influências espirituais negativas. E nos fala como segundo ponto: abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Então, uma vez eu lembro que Divaldo chegou para mim e falou: Jussara, sabe como você tem que se conduzir aqui no Espiritismo? Segue sempre aquele ditado turco: enquanto os cães ladram, a caravana passa. Então, é assim, se existem pessoas que não nos compreendem, que acham que a nossa motivação para fazermos assim, determinadas ações que são motivações que não são dignas, nós temos que continuar a fazer aquilo que nós fazemos, nós só temos que responder a Jesus e a Deus. Se a nossa consciência está tranquila, que sigamos sem nos preocuparmos e sem nos determos justamente nessa prática daquilo que ele nos falou, para eliminar como primeiro ponto, que é de mantermos o nosso coração amargo, qualquer tipo de azedume em relação a essas pessoas que ainda nos interpretam mal e que ainda não conseguiram ultrapassar as suas próprias limitações nesse sentido. E nos fala também que nós jamais deveríamos obrigar alguém a partilhar os nossos pontos de vista. Gente, quantas vezes será que cada um de nós aqui, em várias existências, já não recebemos o alerta, o convite amoroso do Cristo para seguirmos uma outra direção? E agora, que nós felizmente, estamos acordando nesse caminho, estamos assim, despertando para esse entendimento, aí nós queremos que todo mundo siga e faça a mesma coisa que nós, sem respeitar os processos das outras pessoas. Então, esses processos de mudança profunda de alma, eles não podem ser impostos, mesmo que racionalmente nós tenhamos todos os argumentos para dizer, mas é assim, analise, estude. Se a pessoa não está preparada, nada pode realmente fazer essa mudança. A necessidade de uma maturidade espiritual como um processo que nós mesmos passamos. Veja esse desenho aqui que eu adoro, esse aqui. Um está vendo 6, o outro está vendo 9. E cada um, dentro da sua perspectiva, acha que o outro está errado e briga com o outro. Às vezes eu vejo isso na questão de brigas, de crenças, brigas religiosas. Por que nós vamos dizer que um pensamento religioso é mais puro do que o outro? Que a sua crença é menos importante do que a minha? Porque, na verdade, não importa a crença, não importa o rótulo. O que importa é o impacto que essa crença provoca em nós, a ponto de nos tirar assim daquela zona de conforto, daquela zona que nós vimos nos demorando há tantos séculos e milênios, e que agora provoca em nós o despertar, para podermos assim trilharmos realmente um novo caminho. Então essa crença para mim é o espiritismo, para outra pessoa pode ser outra, e talvez o espiritismo não fosse tão impactante para essa pessoa que tem uma afinidade maior com outro tipo de corrente de pensamento religioso filosófico. Nós temos que respeitar isso.
Depois continua nos dizendo: habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Nós vivemos numa sociedade imediatista, né? Eu mesmo, às vezes, chego e falo para os outros, quando as pessoas me perguntam: Sara, para quando que você quer isso? Eu falo: olha, se pudesse ter sido para anteontem, eu ia adorar, né? Eu ia ter adorado, né? Então, nós temos que entender que tudo segue um processo. Olhemos a natureza, né? Quando nós plantamos uma semente, nós não podemos esperar que no dia seguinte nós vamos colher frutos. Existem sementes que levam 50 anos para frutificar, né? Então, respeitando a natureza de cada um, o que não significa porque nós não estejamos recebendo assim esse retorno imediato, que nós vamos deixar de trabalhar e construir. Não veio agora, então vou desistir, não quero mais fazer. Não, vamos sempre seguindo dentro desse processo de aprimoramento. Outra coisa muito importante que o Espírito André Luiz nos fala nessa mensagem do livro Paz e Renovação: abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Bom, gente, se a gente não estiver vivendo ansiedade nos períodos de hoje, né? Quem não está, de uma certa maneira, um pouco sujeito a essa ansiedade, que principalmente logo no começo, sem saber como é que era a questão do vírus, como ele pode chegar até nós, então toda essa situação. Mas o processo de ansiedade, verdadeiramente, ele acaba nos prevenindo de viver nos períodos felizes. Tem uma história que Divaldo contou em uma de suas palestras, e que eu gosto sempre de lembrar dessa história quando nós falamos desse processo de ansiedade. E então, repetindo essa história de Divaldo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido, diz que um dia ele estava fazendo uma palestra e chegou uma senhora que ele conhecia e disse que precisava muito conversar com ele. Obviamente, nós sabemos, Divaldo sempre dá atenção sempre que ele pode, né? E acabando a palestra, depois de um momento assim, ele foi e conversar com essa senhora. E ele perguntou para ela: nossa, mas você pareceu tão aflita quando você veio falar comigo. O que está acontecendo, minha irmã? Me conte como eu posso ajudar. Aí ela virou para ele e falou: Divaldo, não está acontecendo nada. Como não está acontecendo nada? Não está acontecendo nada. Minha vida está perfeita. Sua vida está perfeita? Como assim, né? Obviamente, gente, eu estou contando com o meu colorido, né? Divaldo conta diferente. Mas é a mesma coisa, né? A moral da história é a mesma. E aí ele falou: mas como assim? Divaldo, minha vida está tudo correndo muito bem. Mas a gente aprende no Espiritismo, né, que a vida, né, a felicidade não é desse mundo, que a vida não é desse jeito, então eu já estou logo imaginando que hoje está tudo bem, mas depois as coisas vão piorar e vai dar tudo errado, tá bom demais. Aí Divaldo que parou, deu uma refletida assim, né? Aí virou e falou: olha, minha irmã, então vamos fazer o seguinte: seja feliz hoje e miserável amanhã. Então é assim que nós temos que nos portar. Por que nós vamos sofrer com essa ansiedade por antecipação de uma maneira que vai impactar, inclusive, o nosso sentimento do momento, né? Quantos de nós, passando pelas dificuldades, se nós formos olhar assim em relação à nossa vida, a possibilidade que temos de estar com uma boa saúde, de termos um teto, de termos família. Ok, às vezes a família pode não ser assim tão fácil, mas a gente tem uma família. A gente só foca naquele probleminha que representa 10% da nossa vida. Então, porque esses 10% estão ruins, os outros 90% nós desconsideramos. Vamos prestar atenção nisso, né? Depois, então, por isso que fala, né? André Luiz, cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo, né? Eu adoro essa ilustração, né, da fila da reclamação e gratidão. Parece a gente, sabe quando? Quando nós oramos. A gente, quando ora para Deus, faz o quê? Reclama: ai, meu Deus, porque minha vida está tão difícil. E olha que eu tenho orado, tenho ido no centro espírita, bato ponto no centro espírita 3 vezes na semana. Por que vocês não estão me ouvindo? Por que vocês não estão me ajudando? E aí eu me lembro de uma frase de Emmanuel que fala assim, né, que muitos de nós, nas fileiras do bem, cremos que temos assim uma
essa possibilidade de recebermos as nossas recompensas, visto aquilo que nós estamos praticando no momento, né? Mas ele nos fala, mas vocês se esquecem que isso representa menos de 5 minutos na vida eterna, né, nas outras, considerando todas as outras existências que nós tivemos. Então, gente, nós estamos sendo, ou procurando sermos bons, faz 5 minutos. E aí a gente chega para Deus e fala, mas olha, eu vou para o centro, eu faço a minha contribuição, eu ajudo o pessoal do Fraternidade Sem Fronteira, não deixo de fazer todo tipo de caridade que eu posso. E cadê vocês que não me respondem, né? Olha só que lindo, né, gente, lá de Moçambique, vendo o sorriso dessas crianças, né? Mas não, nós sempre estamos no lado da reclamação, sempre estamos assim descontentes, né? Sempre estamos naquela oração que é de petitória, né? Meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, oh, meu Deus, por que o Senhor não me deu isso ou aquilo? Mas quando chega no momento de sermos gratos, de mostrarmos assim o quão abençoados nós estamos sendo, de reconhecer as bênçãos que nós recebemos no nosso dia a dia, ou o auxílio que nós recebemos no nosso dia a dia, né? Se a gente faz uma coisinha errada, todo mundo já vai lá e aponta o dedo. Faz alguma coisa certa, ninguém chega e fala nada. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. Então, veja que lindo, André Luiz, gente, não é fantástico? Eu fico emocionada, porque como ele casou justamente essas duas recomendações que ele nos dá, no sentido de dizer, vamos apreciar mais o esforço dos outros. Vamos chegar a essas pessoas, porque nós sabemos, dentro da nossa própria vivência, o quão desafiante é viver. O quão desafiante são determinadas circunstâncias da nossa vida. O quão difícil, muitas vezes, realizarmos coisas que fazemos a sangue, suor e lágrimas, no anonimato, na solidão de nós mesmos. E as pessoas, em vez de chegarem e nos ajudar com palavras de encorajamento, de motivação, chegam e falam, até achei que isso que você fez foi bom, mas por que você não fez desse outro jeito? Quando fala alguma coisa, né? É para dar uma opinião de que se fosse ela, teria feito de uma outra maneira, que talvez eu deveria ter considerado uns outros pontos. Gente, vamos lembrar de apreciar os esforços de cada um, reconhecendo o quão difícil é para nós mesmos nós realizarmos essa caminhada. E no momento em que nós começamos, lembrem-se que isso tudo nós estamos falando para prevenir ligações espirituais negativas. Todo o contrário disso que nós estamos falando, quando nós olhamos alguém que faz alguma coisa e sentimos aquele sentimento negativo de inveja, de raiva, né? Ciúmes, quando nós só temos uma atitude negativa na vida, de reclamar, de estarmos em constantes estados de ansiedade, tudo isso, na realidade, representa essas emoções desgovernadas que nos fazem ser mais acessíveis a essas influenciações. Por isso que André Luiz chega para nós, através de Chico Xavier, né, da psicografia, e nos fala isso. Desvencilhem-se desses sentimentos negativos, daquilo que não deveria mais estar presente em nossas mentes e corroendo os nossos corações, as nossas emoções puras, né? Então, assim, conservando o otimismo, né? Então, eu lembro que tinha época, às vezes, né, que, não, até hoje, né, quando alguém chega e me conta, sabe que eu consegui fazer isso? Quando eu vejo uma pessoa realizar seu sonho, a primeira coisa que eu penso é, puxa, sonhos são realizados, quem sabe daqui a pouco vai estar na hora de ser realizado o meu.
Então, a gente olhar com otimismo, puxa, sabe, as coisas boas acontecem, elas estão acontecendo ao nosso redor. E nos desprendermos da posse nesse sentido não significa, nós lemos extensivamente, podemos ler extensivamente no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a utilidade das riquezas, né? Então, não significa nós deixarmos a vida material, mas significa nós não termos um apego àquilo que nós sabemos que tem uma vida provisória e que reflete mais a ilusão do mundo do que a vivência da vida eterna de nosso espírito. Então, que sejamos, assim, realmente otimistas, né? Por isso que muitas vezes, né, no meio espírita, nós vemos o espírita, ele é alegre, ele é sorridente, a vida fica difícil, as dificuldades chegam, nos assaltam em nossos dia a dia, mas a gente mantém, assim, aquela fé, aquela confiança, aquela disposição, conhecendo, entendendo, assim, que nós vamos estar sendo sempre ajudados naquilo que necessitamos para realizar o nosso crescimento. E continua seguindo, nunca se sinta incapaz de estudar e de aprender, sejam quais forem as circunstâncias. Isso, em outras palavras, quer dizer o seguinte, não desista da vida. Não adianta você falar, mas eu já tenho 70 anos, já tenho 80 anos, agora é tarde. Não, lembra da parábola dos trabalhadores da última hora, que chegam lá na última hora e recebem o mesmo salário? No último momento, no último trecho das nossas vidas, nós ainda podemos estar aprendendo, nós ainda podemos estar acumulando vivências, experiências, conhecimento para as nossas próprias próximas existências, inclusive, mas já nos beneficiando desses valores ainda nisso. Quando nós perdemos esse entusiasmo, né, é porque perdemos o entusiasmo da vida. Não queremos mais estudar, perdemos o otimismo, agora só me resta ficar aqui sentado e esperar a morte chegar. Vai chegar mais rápido, né? Porque desse jeito só pode chegar mais rápido. E, finalmente, coloca também o espírito André Luiz, não nos esqueçamos de servir. Quando o espiritismo nos fala, que é, né, o principal ensinamento do espiritismo, fora da caridade não há salvação, vamos entender o que é caridade e por que a caridade nos salva. Porque a caridade reflete aquilo que nós trazemos em nossa alma. Uma pessoa que ainda se demora mais nas zonas inferiores do espírito, ela não tem um sentimento de compaixão, não experimenta a fraternidade que devemos ter para com os nossos amigos, os nossos irmãos na jornada. Só uma pessoa que já vem procurando se esclarecer, se iluminar através das verdades do Cristo, das mensagens inspiradoras e motivadoras que recebemos através da doutrina espírita, ela já passa para um outro nível de entendimento, compreendendo que a nossa felicidade egoísta não existe, que ela só existe na medida em que nós estejamos assim, nos dedicando a trazer a felicidade para o mundo. É por isso que esse não esquecer de servir representa o fora da caridade não há salvação. E não é como se a gente vai estender uma mão e vai vir um espírito lá, vai vir Deus e puxar a gente e dizer, você está salvo porque você fez o bem. Não, nós iluminamos o nosso espírito, nós salvamos a nós mesmos das zonas inferiores de trevas, escuridão e ignorância que temos nos demorado há tanto tempo. E é por isso que nós nos lembramos da fala de Paulo, que o amor do Cristo nos constrange, né? O que quer dizer esse amor do Cristo nos constrange, né? Na verdade, nós estudamos isso, podemos analisar isso em dois sentidos. Um, de nos envergonhar,
né? Porque nós nos envergonhamos ainda com a falta de ação, com a falta de caridade, com ainda o nosso, como nós nos demoramos nessas zonas inferiores, né? Que ainda nos comprazemos tanto, mas também nos força. Então, se por um lado nos envergonha de imaginar, se Cristo chegasse aqui e olhasse agora para nós, como é que nós íamos nos sentir? Provavelmente constrangidos, no sentido de, puxa, o que eu fiz até agora? Por que eu não fiz mais? Mas, ao mesmo tempo, esse pensamento e essa visão do Cristo, que sabemos que está em nós, ao nosso redor, nos força a tomarmos, assim, termos uma nova tomada de consciencial, né? Porque é aí, como nós dizemos, que a mensagem de Jesus chegou ao nosso coração, e mais do que nos comover ou nos encantar, ela nos transforma. Nós temos que passar dessa fase. No começo era isso, ai, mas que palavras lindas essas de Jesus, me fazem chorar, que, né, aquele encanto, aquela comoção. Mas o que nós estamos fazendo realmente, na prática, para que as palavras do Cristo, né, como disse o apóstolo Paulo, já não é mais, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então é por isso que Jesus veio, é por isso que o Consolador prometido chegou através da doutrina espírita, para nos levar a esse entendimento, para nos forçar a sairmos daquilo, deixarmos aquele ser que ainda se demora em nós e seguirmos pelo caminho da autotransformação. Dessa maneira, à medida que nós vamos ajustando os nossos sentimentos, as nossas emoções, à medida que nós vamos, assim, procurando cada vez mais vivenciar no nosso dia a dia essas verdades eternas, cada vez mais nós estaremos menos sujeitos a essa presença espiritual que ainda quer nos deter no nosso caminho de filhos pródigos de retorno ao lar, à casa de nosso Pai. Então, que não nos detenhamos, que procuramos dominar a nós mesmos. Nos fala Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, quando trata no capítulo 13, se eu não me engano, a respeito das obsessões, que esse arrastamento que nós podemos sofrer, ele não é irresistível. Mesmo quando nós dissemos que, à medida que ele vai se estabelecendo, né, e se firmando cada vez mais, é difícil, são processos demorados, não são irresistíveis à medida que nós tomemos consciência e realmente nos caminhemos em relação à determinação de realizarmos, assim, essa nossa transformação, né? E com isso, então, nós gostaríamos de terminar aqui essa nossa apresentação, mas nos colocando à disposição de vocês para podermos, assim, através de uma conversa, através de perguntas que podem ter sido colocadas neste momento, que nós possamos continuar, assim, esse trabalho que nós estamos realizando. Ok, pessoal, fiquem à vontade para as perguntas a Jussara, viu? Jussara, enquanto não vem as perguntas, eu gostaria, se você me permitir, de fazer algumas observações, talvez você possa explanar mais alguma coisa. É como tudo na vida, é necessário que nós exercitemos aquilo que nós aprendemos. É todo um processo, né? Nós aprendemos, depois vamos desenvolvendo, vamos nos aprimorando. E assim também com as emoções, com os nossos pensamentos, né? Que é um processo mental, tudo isso que você falou, na verdade, né? E então esses processos todos eles precisam ser exercitados, né? Porque às vezes a gente começa uma questão dessa e a gente tem dificuldade, por exemplo, de dominar mais aquela determinada emoção que nos aflora com mais frequência, consciente ou inconscientemente, e às vezes a gente fica
puxa vida, mas eu não estou dando conta disso. E às vezes a gente até deixa para lá porque é muito difícil, né? Mas eu acho que, assim, e você poderia até falar um pouco mais, que é um processo realmente da gente continuar, né? Desse treinamento, né? Esse exercício. E para uns pode ser mais rápido, né? E para outros demora muito mais. Mas, assim, você poderia, digamos, falar mais alguma coisinha para nos esclarecer melhor esse aspecto? Claro, então, Pedro, você sabe que isso eu às vezes sou até bastante repetitiva, mas eu acho que é tão importante a gente estar repetindo isso, porque, na verdade, oi, querida Fê, oi, querida Ângela, e todos mais que estão aí, é porque, na verdade, são processos, assim, extremamente importantes para nós realizarmos. E acho, não sei, obviamente é sempre fácil a gente falar a partir de nós mesmos, das nossas emoções, e imaginar que as pessoas têm emoções parecidas, né? Então, por exemplo, na nossa jornada, nesse caminho espiritual, ainda é uma jornada que, quem sabe, só agora a gente está realmente tomando um pouquinho mais de consciência. Em vidas passadas, quem sabe nós tínhamos o conhecimento teórico, mas, obviamente, se a prática tivesse tão boa assim, nós não estávamos na situação que nós estamos hoje, né? Mas agora que a gente tem esse entendimento, inclusive alguns de nós com um comprometimento muito grande no trabalho, inclusive, né? Esse trabalho próprio e trabalho de auxílio ao esclarecimento de outras pessoas também, nós nos cobramos muito, né? Nós imaginamos que, de repente, agora eu tenho obrigação, já que eu sei, eu tenho obrigação de já ser uma pessoa diferente. E não é assim, né? Nós temos os nossos processos, nós estamos aqui lidando com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas, olha, não desanima se você não está dando conta. Muitas vezes nós damos conta de uma determinada situação, de uma determinada fraqueza moral, mas não de uma outra. Ou às vezes, vamos dizer, eu posso ter muita paciência com uma determinada pessoa, mas tem aquela pessoa que eu não tenho paciência nenhuma. Então, que bom que você já está tendo paciência com algumas pessoas, né, que já mostra que você é capaz. Mas em relação a essa outra, eventualmente tem processos que a gente não sabe, que a gente não conhece, quem sabe até de vidas passadas, de existências passadas. Então é importante nós pensarmos nisso também, né? E não desistir, sabe? Eu acho que é o maior ponto que nós temos que falar aqui é não desistir. Não é porque nós não somos aquilo que ainda não somos aquilo que nós gostaríamos de ser, que nós vamos deixar de continuar nessa jornada. Tem dia que a gente se olha no espelho e não quer nem ver o que está olhando, porque é de ter vergonha. Mas aí eu vou fazer o quê? Não posso, não consigo, desisto nunca mais. Não, a lei é de progresso. Nós vamos marchar para frente. E se nós continuarmos nesse pensamento, nesse sentimento, aí nós vamos prolongar ainda mais essa jornada. Então, vamos entender que nós ainda somos seres muito falhos, mas que sermos falhos não significa que nós não podemos já continuar a persistir nessa mudança que sabemos que é necessária. Então, sabe, às vezes eu falo, a gente, às vezes, para ser espírita tem que ser um pouco cara de pau também, sabe? Ixi, Maria, sair de casa reclamando com o filho e vou lá dar palestra espírita. Fazer o quê, né? Vou sentir vergonha, vou me sentir mal, porque ainda não consegui domar meus impulsos, mas graças a Deus o Espiritismo está me trazendo cada vez mais condição para que um dia isso já não mais aconteça. Então, eu acho que são pontos extremamente importantes para nós estarmos sempre divulgando, porque senão nós podemos sentir uma pressão muito grande de querermos nos transformar, e a gente não transforma do dia para a noite. Gente, nós estamos aqui há milênios para chegar onde nós chegamos ainda em posição de espírito, né, da categoria de espírito inferior,
Imagina quanto não vai demorar para a gente chegar no superior e daí para cima, que eu não quero nem pensar, né? Mas vou para frente com alegria, com Jesus no coração, com essa doutrina me inspirando e falando, Jussara, amanhã você vai fazer melhor. Então, continue e persista. É o perdão e o auto-perdão, né? O auto-perdão, exatamente. Estou vendo aí essa questão, se eu posso compartilhar algumas sugestões para combater pensamentos negativos. Então, né, eu acho que tem algumas coisas que eles falam, né, por exemplo, a respeito da ociosidade, né, a ociosidade pode ser, assim, né, uma porta escancarada para a gente estar realmente sujeita a influências negativas, né. Eu acho que os sentimentos negativos que nós também mantemos em nossos corações acabam também nos assaltando. Quanto menos nós esperamos, todos esses ressentimentos, esses sentimentos negativos que nós trazemos no coração, alguma hora se manifestam, se jorram de alguma forma. Então, a gente procurar trabalhar isso. De novo, né, gente? Falar na teoria é muito fácil, eu sei, né? Nós estamos aqui com o ideal, trabalhando no campo do ideal, né? Daquilo que nós já vemos, da luz do fim do túnel, que eu quero ir parar naquela luz, né? E não a luz do fim do túnel que você já morreu, mas a luz do fim do túnel que é bonita, a espiritualidade, né? Então, a prece pode nos ajudar, né? Divaldo costuma dizer também, que parece que o espírito Joana de Ângeles costuma dizer que uma forma também de a gente eliminar um pensamento negativo é trazendo um positivo, né? Porque se a gente fica, sabe aquela coisa, por exemplo, se você vai fazer uma dieta e falar, bom, meu Deus, eu não posso comer bolo de chocolate, eu não posso comer bolo de morango, eu não posso comer nenhum doce. Aí você fica pensando, né? Tudo aquilo que você não pode comer, tudo aquilo que dá vontade de você fazer e tudo aquilo que fica no teu pensamento. Mas se você começar a pensar, puxa, mas olha, agora que eu comecei a fazer dieta, aquele vestido que eu sempre gostei, né, aquela, enfim, essas coisas que vão nos motivar. Então, eu acho que é uma questão de justamente nós termos essa perspectiva, né, e de procurar, então, dentro do possível, porque como nós estamos falando, né, Fernanda, a gente não está tentando, nós estamos fazendo o melhor que nós podemos, mas nós temos que continuar, né? Lembra que Kardec nos fala no capítulo 17 do Sede Perfeitos, né, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça pela sua transformação moral? Então, a gente aqui está na época ainda de fazer esforço, né? Não estamos prontos, então temos que continuar assim nessa jornada, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se tinha alguma aqui. Então, estou no Brasil e meus filhos na Inglaterra, já chegou na minha cabeça que devido ao vírus, que será que vou desencarnar aqui? E procuro tirar isso de mim. O que devo fazer? Pois me sinto triste quando eu penso assim. O que devo fazer? Então, realmente, Sandra, tira da cabeça isso, porque pensamento, a gente vai ficando com esses pensamentos que nem nós falamos, com ideia fixa, nós atraímos, assim, espíritos que, de repente, querem nos prejudicar de alguma forma, entendeu? Então, é importante nós tirarmos esses pensamentos de ideia fixa da nossa cabeça, né? Quer dizer, hoje, todos nós estamos sujeitos a esse vírus, a gente não sabe, né? Mas não vamos ficar pensando, não vamos ficar com essas ideias fatalistas, não, né? Vamos ficar otimistas, vamos orar, inclusive isso interfere no nosso sistema imunológico. Eu entendo e compreendo a sua preocupação, é uma preocupação sem dúvida alguma válida, creio que na cabeça de todos nós, em algum momento, isso passou, bom, será que vai acontecer comigo? Se acontecer, será que vai ser a minha hora que meu visto acabou, né? Foi revogado aqui na Terra, já está na hora de voltar, mas não podemos realmente ficar com esse tipo de pensamento. Continue usufruindo da sua vida, da presença mesmo à distância, que hoje, meu Deus, eu lembro que há 27 anos atrás eu morei em Londres, né, fui aí para a Inglaterra,
Gente, a gente tinha que fazer telefonema que se chamava na época interurbano, que um monte de jovem nem sabe o que é, né? Fazer telefonema a longa distância custava uma fortuna para eu poder conversar com os meus pais. E hoje a gente tem esses benefícios da tela, do telefone, de graça. Então, se no momento são essas as alegrias do nosso coração que nós podemos estar vivendo, tire vantagem disso, dessa tecnologia, fique mais perto dos seus filhos, da sua família, e tire da sua cabeça essa ideia fatalista que não vai levar a nada, e se levar a alguma coisa, vai ser realmente a atrair toda essa negatividade para você. E isso nós não queremos, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Acho que eu não estou vendo nenhuma outra pergunta aqui também, não. Ok, Jussara, se você quiser fazer alguma complementação, fique à vontade, que daí nós vamos dar prosseguimento depois. Tá Fique à bom. vontade. É bom, lembrando de convidar então as pessoas para essa palestra que vai ter agora semana que vem, os desafios da educação, né? Com a Cristiane Beira, a querida Cristiane Beira, e o Juan Danilo também, que vai falar sobre o autismo e relações familiares, né? Eu não vou perder. Então, amigos, eu estou realmente muito feliz com essa oportunidade de estar junto com vocês, de estar aí falando com Francisco de Assis. Era para eu estar aí pessoalmente com vocês agora em maio, né? Nós tivemos que cancelar a nossa ida, obviamente, né? Ou cancelaram para nós, né? Os próprios governos. Vamos estar junto no ano que vem, né, no terceiro Congresso Espírita Britânico, e assim, né, vamos usar os benefícios dessa nossa querida doutrina espírita para nos trazer essa leveza de alma, né? Quanto mais leve nós pudermos trazer assim a nossa alma, mais nós podemos nos aproximar daquilo que nós queremos, que são dos amigos espirituais elevados, de nosso Jesus, né? Retornando a casa do Pai, né? E essas reflexões que nós trouxemos hoje, né? Tem muitas coisas que estão ao nosso alcance. Nós podemos sim domar esses sentimentos negativos, essas hostilidades, esses rancores, mesmo que ainda não seja natural, sabe? Quando vem aquele pensamento e a gente renega, sabe, põe de lado, vamos continuar fazendo isso, uma hora os pensamentos não vêm mais. Não importa se a gente ainda está tendo esses pensamentos, vamos empurrar eles para fora, vamos deixar eles para fora, né? Vamos procurar realmente nos conectar com o bom e o bem, que é aquilo que deve ser sempre assim a nossa motivação. Um abraço, então, beijos carinhosos para todos vocês, e espero que possamos estar novamente juntos em breve. Muito obrigado, Jussara, por todos os esclarecimentos, tá? Muito obrigado por dar tanto alento a tantas pessoas, a todos nós, essa mensagem de otimismo, essa mensagem de esperança, de fé, essa mensagem que nos estimula a continuar nesse caminho, né? Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco na Plataforma. Muito obrigado, de coração. Obrigada.